Maneiras de um narcisista fazer papel de vítima. Os narcisistas podem bancar a vítima se acreditarem que ganham algo fazendo se você se sentir culpado. A tendência de usar táticas de manipulação é um dos sintomas mais formais da personalidade narcisista. Você já se fez de vítima? Se sim, se lembra da necessidade emocional que estava tentando satisfazer ou expressar ao fazer isso? O mesmo acontece com alguém com personalidade narcisista. Mas no caso deles, tendem a sentir isso com mais frequência. Pode ser estranho pensar em uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista como vítima, ou em alguém que se sente como tal. Afinal, ela é frequentemente considerada com um grandioso senso de identidade e uma necessidade ilimitada de poder. Então, o que significa quando um narcisista faz papel de vítima? É de propósito? É uma tática de manipulação? Eles estão realmente acreditando que estão sendo vítimas? Esse é o tema do vídeo de hoje. O transtorno de personalidade narcisista, muitas vezes referido como narcisismo, é uma condição de saúde mental complexa e nunca uma escolha pessoal. Existem muitas razões pelas quais o narcisista faz o papel de vítima e o tipo de narcisismo com o qual ele vive pode ser um deles. Nem sempre é claro se os narcisistas realmente se sentem vítimas ou apenas desempenham um papel de vítima para ajustar as interações sociais em seu convívio para o seu benefício. Se você já teve um relacionamento com alguém dessa forma, deve ter notado que a falta de autoconsciência e autorreflexão estão presentes. Em geral, as pessoas com personalidades narcisistas têm dificuldade em estar conscientes dos seus comportamentos e como esses afetam os outros. Eles podem não ser capazes de ver, mesmo quando você aponta isso para eles. É por isso que podemos se sentir atacados quando você os contradiz ou diz que fizeram algo errado. Isso simplesmente não se alinha com seu senso de identidade inflado e faz parte da complexidade do transtorno de personalidade narcisista. A tendência de ter baixa introspecção combinada com um sentimento exagerado de superioridade pode torná-los incapazes de ver a situação de uma forma que não se adapte à sua visão do mundo. Como resultado, narcisistas podem desempenhar o papel de vítima em alguns cenários. Agora, o motivo pelo qual adota esse papel de vítima pode estar diretamente ligado a alguns dos sintomas do transtorno de personalidade narcisista, como o senso de direito, negação, baixa autorreflexão, grandiosidade, projeção, necessidade de controle, raiva, baixa empatia. Porém, é importante destacar que nem todo mundo que faz o papel de vítima tem personalidade narcisista. E nem todo mundo com personalidade narcisista também faz o papel de vítima. Se quisermos nos aprofundar em busca dessa resposta, podemos dizer que as pessoas com transtorno de personalidade narcisista possuem um forte senso de direito. Isso significa que eles podem acreditar que são inerentemente dignos de tratamento, reconhecimento e privilégios especiais. Quando as coisas não acontecem como querem, os narcisistas podem reagir com raiva e se sentir na necessidade de culpar os outros por estragar as coisas. Um sentimento de direito também pode levar alguém com personalidade narcisista a pensar que qualquer coisa que faça por você é simplesmente o melhor que faz. Não teria outra coisa melhor para fazer. Se sentirem que não receberem elogios e reconhecimento suficientes por esta ação, podem agir como vítimas. Eu não acredito que você age dessa maneira depois de tudo que eu fiz por você. Nesse contexto, o narcisista pode deixar de bancar o herói e passar a bancar a vítima. Um outro fator que pode levar indivíduos narcisistas a agirem como vítimas é que isso pode ser um mecanismo de defesa. Cada pessoa utiliza mecanismos de defesa diferentes, em diferentes circunstâncias e por diferentes razões. Geralmente não percebemos quando o mecanismo de defesa é ativado, mas ele serve para um propósito. Às vezes, protege a gente de recordar experiências dolorosas. Outras vezes pode ajustar-nos a lidar com ameaças percebidas à nossa identidade, integridade, sentido de identidade. Algumas pessoas com um transtorno vivem com delírios de grandeza. Essas são crenças falsas sobre si mesmas que podem fazê-los sentir que são nada menos do que super-heróis e invencíveis. A grandiosidade é um mecanismo de defesa semelhante, onde alguém tem um senso de poder e autoimportância, muitas vezes não baseados em fatos reais.
Então esses indivíduos podem ter desenvolvido essas crenças para compensar experiências dolorosas na infância. Por causa disso, a autoestima baseada nessas falsas crenças se torna algo muito frágil. Significa que é provável que mude de acordo com os fatores externos. Se alguém com delírios de grandeza ou grandiosidade enfrenta uma situação em que não é visto como herói, que pensa que é, pode justificar isso dizendo que outra pessoa está tentando prejudicá-lo. Essa linha de pensamento de bandido versus vítima pode funcionar para aliviar sua angústia. Eles podem acreditar que são o membro mais inteligente e capaz da equipe. Mas se outra pessoa recebeu o aumento ou a promoção que acredita merecer mais do que essa pessoa, poderá explicar isso como um ciúme do chefe. Eles estão nervosos com a possibilidade de eu ser promovido para o cargo deles, então eles preferem me sabotar e ajudar outra pessoa. Outro mecanismo de defesa comum no narcisismo é a projeção. Isso se dá quando alguém conscientemente projeta seus próprios sentimentos ou realidade em outra pessoa. Não sou eu, mas são eles. Por exemplo, você pode se sentir ameaçado de alguma forma por um colega de trabalho, mas percebe a situação como se ele estivesse com ciúmes de você. A projeção não é algo que você finge, você realmente acredita nisso. E neste caso, a projeção às vezes pode explicar por que os narcisistas fazem o papel de vítima. Por exemplo, se alguém com transtorno de personalidade narcisista é altamente competitivo a ponto de sabotar uma pessoa para progredir na carreira, porque ele pode até acreditar que é outra pessoa que está ali tentando sabotar ele. Para eles, uma diferença de opinião expressa durante uma reunião de trabalho com o chefe pode ser interpretada como uma tentativa de um colega de trabalho de prejudicá-los. E neste cenário, eles podem acreditar que são vítimas das más intenções de outra pessoa mesmo. Outra razão pela qual os narcisistas podem fazer o papel de vítima está na sua necessidade de controle. Se você estiver discutindo com alguém que está se sentindo atacado, é provável que recue e suavize a sua postura. Você também pode ser mais flexível em relação a algumas coisas, se a outra pessoa disser que não está sendo justo ou gentil com ela. Se alguém com personalidade narcisista faz o papel de vítima, pode ter desenvolvido essa tática de manipulação para se proteger e manter o controle sempre que os caminhos que eles tentam falham. Também é provável que as pessoas emocionalmente inteligentes com transtorno de personalidade narcisista saibam como regular melhor suas emoções e ler as emoções de outras pessoas. Isso tornaria mais fácil para eles desempenharem um papel como de vítima que eles sabem que pode atingir você. Um outro fator que certamente fará com que um narcisista adote o papel de vítima é a sua raiva. Às vezes pode ser útil, e eu sei que às vezes é difícil para as pessoas com transtorno de personalidade narcisista aceitar as críticas e a rejeição. Isso pode fazê-los reagir de várias maneiras, uma delas é a raiva. Neste caso, costumamos denominar isso como raiva narcisista ou colapso narcisista. Um aspecto da raiva é sentir-se vítima dos ataques de outra pessoa. Eu estou furioso porque você me atacou. Outro aspecto é que mesmo quando o narcisista não se sente vítima de outra pessoa, ele pode perceber que desempenhar esse papel pode fazer com que os outros recuem. E aí ele pode se recuperar do que enfureceu ele em primeiro lugar. Em outras palavras, se você sente que alguém está fazendo isso, quando você faz algo do que essa pessoa não gosta e deixa ela furiosa, bancar a vítima pode fazer com que a outra pessoa mude de atitude. Mas é importante destacar que cada pessoa responderá de maneira diferente. Algumas pessoas narcisistas podem atacá-lo ou tratá-lo de forma vingativa sempre que sentem raiva, enquanto outras se fazem de vítima. A baixa empatia também torna difícil para alguém com um transtorno de personalidade narcisista entender suas colocações. Isso pode levá-los a acreditar que você está atacando. Por exemplo, se você está expressando o quanto se sente magoado por algo que eles fizeram, eles podem não ver a coisa do mesmo jeito. Eles podem não entender por que esse comportamento iria machucar você. Para eles, você pode estar reclamando e os tratando injustamente. Nesse cenário, eles podem se considerar vítimas, mesmo que você esteja pensando ou apenas dizendo que está magoado, chateado. Então isso pode fazê-los bancar a vítima para conseguir o que desejam, mesmo que você se machuque. Agora, mesmo que você entenda que o transtorno de personalidade narcisista é uma condição de saúde mental complexa
e não uma escolha pessoal, pode ser opressor de alguém frequentemente se sentindo ou agindo como vítima perto de você, ao do seu lado. Você pode esperar que eles mudem ou superem isso, você pode até tentar convencê-los a mudar de atitude, embora isso possa funcionar com alguém sem a condição de fazer o papel de vítima, provavelmente não vai acontecer com alguém que tem transtorno de personalidade narcisista. Aprender a reconhecer os jogos que eles podem jogar e estabelecer limites claros pode ajudá-lo a lidar com a situação. E isso é uma das coisas que eu desvendarei no meu evento gratuito, O Fim do Labirinto Narcisista, nos dias 26, 27, 28 e 29 de outubro. Serão 4 aulas gratuitas onde revelarei como você foi atraído ou atraída para essa pessoa, a dinâmica disfuncional dessa relação, os jogos de manipulação que mantém você ligada ou ligado a ele, e te ajudarei a identificar o momento certo para dar um basta, seja encerrando a relação ou se distanciando emocionalmente do narcisista. Para garantir a sua participação, você deve se inscrever no link que aparece aqui embaixo na descrição. Muito obrigado por chegar até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.